Legal. Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos da cultura. Olá, seja bem-vindo, Célio Turino. É muito bom ter você aqui nesse Redemoinho. O que você nos conta no terreno da cultura? Obrigado, Eleonora, Rodrigo. Fico feliz que vocês já superaram a Covid também, né? Isso é muito importante nesses tempos, né? E eu havia preparado uma fala sobre a importância da gestão e da administração cultural. Isso como uma forma de homenagem ao professor Teixeira Coelho, que faleceu a semana passada, vítima de um câncer e com 78 anos de idade, né? Teixeira Coelho, professor da USP, foi uma pessoa muito significativa para a formação de gerações de gestores culturais. Ele teve à frente do MASP, né? Mas, fora isso, foi mais um pensador, um intelectual. Eu mesmo tive aula com ele em 1986, 85, na primeira pós-graduação no Brasil de administração cultural. Foi da primeira turma, uma turma criada pelo Ministério da Cultura, recém-criado, quando o Celso Furtado percebeu que era importante formar gestores culturais. Então, eu quero tributar muito da minha formação ao professor Teixeira Coelho, né? Ele faleceu por anos, até recentemente, inclusive, houve um encontro, um seminário na USP, na Cátedra Olavo Setúbal, coordenado pelo professor Nestor Canclini, em que o Teixeira Coelho estava. Eu reparei que ele estava um tanto quanto abatido, não sabia que ele já estava com a doença assim, avançada, né? E então ele participou a vida toda de um pensamento da cultura, ideias sobre casas de cultura, tem um estudo muito importante sobre isso, sobre ação cultural, o Dicionário Crítico de Política Cultural, que é uma obra obrigatória para todas as pessoas que atuam e trabalham com gestão cultural, e também o livro Usos da Cultura. A partir do professor Teixeira Coelho, eu iria falar um pouco dessa história de gestões culturais, passando inclusive pelo Mário de Andrade. Mas eu tomo a liberdade para mudar um pouco do assunto, depois eu retomarei em outra coluna sobre gestão cultural, mas encontraram os corpos de Dom Philips e do Bruno Pereira, lá na região do Rio Javari. Isso é algo de uma suprema importância. O Brasil está vivendo tempos tão loucos que cada fato, cada assassinato, cada terror é um fato de suprema importância. Veja quando houve a cena gravada, transmitida ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo mundo, da transformação de um veículo da Polícia Rodoviária Federal em uma câmara de gás, no caso do Genivaldo de Jesus, que foi assassinado por policiais rodoviários federais. Vemos aquela cena, deveria chamar a nossa atenção, enquanto povo brasileiro, sobre como permitimos isso. Eu diria que pior até que o que aqueles policiais fizeram foi a inação do público. Alguém me disse, mas filmaram. Mas foi muito pouco. Era uma vida que estava esvaindo e as pessoas deveriam ter cercado aquele camburão da Polícia Rodoviária Federal, elas estavam em maioria e deveriam ter impedido aquele assassinato. Eu recordo, inclusive, que quando jovem, adolescente, estudante universitário, eu participei, eu vivi uma cena quase semelhante, não tanto, não houve
a câmara de gás. Mas eu era correspondente do jornal Tribuna da Luta Operária, estava iniciando as greves em 1979, 80, e aí eu fui cobrir uma greve numa fábrica na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Fui sozinho, com a bolsa cheia de panfletos subversivos, era ditadura militar, e ali estava falando com os operários, era uma greve numa fábrica não muito grande, devia ter 200 operários, algo assim, e os operários estavam dentro da fábrica, chegou o delegado da polícia, chegou um camburãozinho da polícia, acho que era uma Brasília, e eles me prenderam, me algemaram, e eu comecei a me debater, né, porque, inclusive, o que eu tinha na bolsa seria comprometedor. E estava para me colocar dentro daquele camburão. Até quando eu vi a cena do Genivaldo, me veio à mente aquela história. Os operários deram um grito tão forte, tão potente, solte ele. Eles estavam dentro da fábrica, arrombaram um portão, cercaram o camburão e ameaçaram e fizeram um movimento para tombar o camburão da polícia na cidade de Salto. É uma cidade pequena, primeira greve. Lembro até hoje, o delegado ele tremia de medo, ele falava, ele é agitador profissional, que não é verdade, era um garoto ali. Foi uma ação dos operários, entende? Uma ação de defesa da vida. Eles viram um jovem no período da ditadura. Se eu fosse para a delegacia, realmente poderia passar por uma situação difícil. E fizeram com que o delegado desse ordem para me tirarem as algemas. Eu fiquei na fábrica o tempo todo, até fui negociar junto com os operários, lá com os patrões. E depois, na volta, eles fizeram questão de me levar de volta para Campinas, né? Na época eu era estudante da Unicamp, né? Por que não fizeram isso no caso do Genivaldo? Isso foi, inclusive, em relação ao George Floyd, que houve nos Estados Unidos, né? A comoção aqui no Brasil, até com atos públicos e manifestações públicas, foi maior do que a que houve com ele. Nós estamos naturalizando a barbárie, nós estamos naturalizando o horror, e isso é uma expressão de cultura. Agora, há poucas horas, nós soubemos que foram encontrados os corpos do Dom Philips e do Bruno Pereira, né? Ainda não foi totalmente confirmado, mas é o que se apresenta. Fora isso, o próprio desaparecimento deles. O Bruno Pereira é um desses servidores públicos exemplares que se dedicam à causa do bem comum, é o servidor que serve. Esse é o Bruno Pereira. Bruno Pereira, como um indigenista, ele dedicou a sua vida ao nosso povo. Ele impediu o desmatamento, ele defendeu nossas florestas, ele defendeu as nossas águas, ele defendeu os povos originários dessa terra. Ele foi, em 2019, exonerado da função que ele tinha de defesa dos indígenas isolados, pediu licença da FUNAI, trabalhava com a União dos Povos Indígenas do Javari, em dedicação completa de vida. Há muitas pessoas que fazem isso, que não são servidores públicos, que jamais passa pela cabeça deles se servir do público. Servidores públicos que servem e não se servem. E ele estava ali, lutando até o seu último momento de vida. Dom Philips, um jornalista, filho de operários, da tradição sindical britânica, inclusive. Nos anos 80 e 90, dedicado à cobertura de música, de arte, de cultura. Ele vem, se apaixona pelo Brasil, não sei se primeiro pela esposa, e por ela vem para o Brasil, ou vem ao Brasil e conhece a esposa, mas ele se apaixona pelo Brasil. Ele se dedica ao nosso povo, à causa da vida. E em Salvador, ele prestava serviços comunitários, como muita gente que eu conheci em pontos de cultura pelo Brasil afora, e agora pela América Latina, né? De uma forma graciosa, dando aulas de inglês para crianças em comunidades em Salvador. Ele
como jornalista, colaborador do The Guardian, em todo momento, defendendo pautas e procurando compreender o que estava se passando com o Brasil. Ele estava escrevendo agora um livro, Linda Amazônia. Já tem alguns capítulos prontos, mas não terminou o livro. Como nós podemos permitir que uma coisa dessas aconteça e nós não nos revoltemos? Como nós podemos permitir que as Forças Armadas do Brasil não cumpram o seu dever constitucional, que é o de defender as nossas fronteiras, de defender o verde da bandeira, as nossas florestas, não é isso que dizem? De defender as nossas águas, de defender os nossos povos. Como nós podemos admitir que as Forças Armadas do Brasil permitam que ocorra todo esse estupro contra a nossa nação, nosso território, nosso povo, seja com um garimpo, seja contaminando rios com mercúrio a partir do garimpo, o genocídio que está acontecendo com o povo Yanomami. Na região de Roraima, não se come mais peixe, porque os peixes estão contaminados com mercúrio. Eu tive a oportunidade de estar com os Yanomami algumas vezes, inclusive com Davi Copenau. Eu nunca vi um povo tão alegre. Parecia que vivia no paraíso ali, aquele povo. Hoje eu vejo aquelas imagens daquele povo sendo dizimado. Eu não consigo compreender como nós, como povo, não nos revoltamos. Eu não consigo compreender o que aconteceu quando trabalhei no Ministério da Cultura. Circulei pelo Juruá, pelo Rio Amônia, fui à aldeia Piútia dos Achaninca, na qual Dom Philips esteve há pouco. Livremente, mesmo como autoridade de governo, mas sem nenhuma segurança, circulando em voadeira, em barco, circulando por essas terras dadivosas, que Pervaz de Caminha, quando chegou aqui, disse: águas são muitas. Em se plantando tudo dá. Quando se confundia esse território como uma parte do paraíso, identificavam essa terra chamada Brasil, que também tinha o nome de Terra dos Papagaios, como um paraíso. Como nós permitimos essa degradação? Essa degradação tão triste, tão trágica. Esse momento seria de todo o povo brasileiro se revoltar. E se revoltar de forma contundente. Não é possível permitir que, enquanto existam servidores que se dedicam à nação, ao povo, com amor, existam servidores que se dedicam à traição da pátria, à disseminação do ódio e da violência. Nós sabemos o que está sendo preparado, inclusive, até com golpe de Estado anunciado. E o que fazemos? Deixamos que aconteça. Como deixamos que aconteça assassinato do Genivaldo em câmara de gás, como deixamos com que aconteça o assassinato agora do Dom Philips e do Bruno Pereira. E aí, por fim, eu queria terminar com um texto de Darcy Ribeiro, muito curto, é uma frase dele, um outro desses homens que amava o Brasil. Hoje eu falaria dele, mas sobre outras questões. Mas aí selecionei apenas essa frase. E assim eu encerro hoje. Tenho tão nítido o Brasil que pode ser e que há de ser, que me dói o Brasil que é. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Célio Turino. Estamos todos aqui muito emocionados também. Bom, seguimos. Se alguém me chamar... em outros momentos, minha esposa já disse: pare, você fica se chamando. Parece um velho que acha que... Mas o meu desejo é estar na rua, ombreado com o povo, com todo mundo, para derrubar esse horror o quanto antes. Eu acho que essa é a única atitude que os brasileiros e as brasileiras decentes podem fazer nesse momento. Isso. Obrigado. Obrigado. Essa foi a voz do Célio Turino, um lutador da cultura, um lutador do Brasil, que fala aqui
no programa Redemoinho. O programa Redemoinho é transmitido de segunda a sexta-feira aqui no Tutameia, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, como cultura, às segundas-feiras com Célio Turino. Amanhã vamos tratar de movimentos populares, estará conosco o Frei Sérgio, lá do Rio Grande do Sul, um antigo e sempre presente militante das lutas camponesas. Célio, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje, que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, boa semana. Tchau. Tchau.